Irmã Paula Andreia. Irmã Paula Andreia está conosco. Irmã Paula Andreia. Não está conosco, irmã Paula Andreia? Ah, irmã Paula, vem, Paula. Boa noite, irmãos. Esse momento é um momento bom, né? É um momento em que a gente lembra das pessoas que fizeram aniversário. E fazer aniversário é tudo de bom, né? Completar mais um ano de vida, olha que coisa boa. Então, a gente quer conhecer todas as pessoas, quer que esteja aqui à frente, todas as pessoas que fizeram aniversário no decorrer desta semana. Caio. Só o Caio? Quando foi, Caio? Segunda-feira, dia 13 de maio. Alguém mais? Não? Joel, nosso irmão Joel Marinho. Família Marinho. Qual foi o dia, irmão Joel? Dia 18. A igreja quer parabenizá-los, tá? Por mais um ano de vida. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês, né? Grandemente. Nós vamos chamar o irmão Paulo para nós cantarmos. Nós damos graças a Deus, glórias a Deus, né, pelas bênçãos que Deus tem concedido a essas pessoas, a todos nós, né? Então eu vou convidar o Léo para dar um abraço apertado no Caio, você mesmo, Léo. E vou convidar o irmão Severino para dar um abraço apertado, irmão Severino, no irmão Joel. Rony, pode orar para a gente, por favor?
Oremos. Nosso Deus maravilhoso e perfeito, graça nós te damos, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um dos nossos irmãos aqui, o Caio, ao nosso irmão Joel, a cada um dos irmãos que de repente não puderam estar aqui, mas que completaram mais um ano de vida através do seu amor, através do seu sustento, ó Deus. Se conosco ainda no decorrer desta noite, ó Deus, retira de nós o nosso melhor louvor e que tudo que viermos a fazer aqui nessa noite, ó Pai, venha te agradar. Fale conosco nos detalhes desse culto, é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Renilda, tem o cartãozinho, né, para os nossos aniversariantes. E não esqueçam que na primeira quarta-feira do mês de junho, vocês devem estar aqui para a gente cantar parabéns e comer bolo, né? Não esqueçam. Lembrando os irmãos que no próximo sábado, dia 25, estaremos celebrando os 66 anos de existência da nossa igreja. E estará conosco o pastor João. Pastor João, ele é o redator da revista da Terceira Idade, da Convenção Batista Brasileira. Ele estará conosco no próximo sábado, também no domingo de manhã, domingo à noite e na segunda-feira. E estaremos cantando os parabéns para a igreja, cortando bolo, não é? No próximo sábado. Então, que você esteja conosco aqui para juntos nós louvarmos e agradecemos a Deus pela vida dessa igreja. Nós estamos desafiando você, desafiando sua família para participarem do Família Ama Família. Dá para descarregar Família Ama Família? Passou. Família Ama Família. Nós já temos algumas famílias inscritas e nós estamos querendo aproveitar a campanha dos 100 dias de oração pela família no Brasil e queremos então desenvolver esse projeto. Então, algo muito gostoso. Então, você vai marcar um dia com uma outra família e você vai receber na sua casa uma família da igreja. E depois você vai visitar uma outra família da igreja. Então é um projeto muito interessante e nós visamos o estreitamento dos laços das famílias da igreja. Então você num sábado, num domingo à tarde ou numa sexta-feira à noite, então você vai recepcionar uma família da igreja, uma pessoa da igreja, um casal da igreja. Então procure se inscrever, fale com a irmã Cássio, com a irmã Paula Andréia, com a irmã Renilda, com a irmã Sheila, com o irmão Márcio, diga: eu gostaria de fazer parte desse projeto. Eu quero visitar alguém da igreja, eu quero ser recebido por alguém da igreja, eu quero me encaixar nesse projeto. E nós estamos, hoje pela manhã, nós lançamos a campanha da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais, 100 dias de oração pela família no Brasil. Nós temos visto a família sendo atacada, a família brasileira está sendo atacada, não é só a família no Brasil. Na França passou essa mesma lei que passou aqui no Brasil, passou também lá na França. E lá pode haver casamento do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. E o Brasil não foi o primeiro país, infelizmente, e não foi também o último país. Então, é uma epidemia em todo o mundo, então todos os países estão adotando esse critério. Parece que alguma coisa orquestrada pelo inimigo para agir assim. Então, que nós estejamos orando, clamando a Deus pela família no Brasil e também clamando a Deus pela minha família. A grande questão é a seguinte: a família está no coração de Deus. A família é fruto da sabedoria de Deus. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, falou: não é bom que o homem esteja só, farei uma disjuntora. Ele falou: crescei e multiplicai-vos. Então, a família no pensamento, a família no coração de Deus. Então, nós perguntamos: a minha família está no coração de Deus? Então, a nossa oração no sentido de que a nossa família esteja no coração de Deus.
A família está no coração de Deus. Essa é a nossa visão, esse é o nosso grande desafio. E o presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Josué, junto com a Junta de Missões Nacionais, ele preparou uma palavra para as igrejas batistas no Brasil. E nós vamos ver essa palavra. Vamos, se puder apagar a luz, então, nós vamos ouvir o que o presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Josué, tem para nos falar nesta noite. Você crê na importância da família? Você crê em oração? Os batistas brasileiros estão sendo desafiados, a partir do Dia das Mães, a unidos buscarem a Deus em oração para que as famílias sejam abençoadas, abençoadas com a salvação daqueles que pertencem a cada família, abençoadas com relacionamentos mais significativos. Você está sendo desafiado a unir-se aos 100 dias de oração pela família. Queremos mais do que simplesmente orar pelas nossas famílias, queremos orar pelas nossas famílias e orar com as nossas famílias. Você está sendo desafiado a participar das vigílias de oração que você terá aí na sua igreja. Vigílias de oração que acontecerão em todo o Brasil. Nós queremos que você se una e que você esteja orando com a sua família, orando lá em casa, no seu lar, orando pelos seus filhos e com os seus filhos. E depois de orar com eles, por favor, role no chão com eles, vá chutar bola no fundo do quintal, brinque de casinha com a sua filha, para que os relacionamentos sejam fortalecidos. Ore com seus filhos adolescentes, ore pelos seus filhos adolescentes, mas depois converse com eles. Procure saber sobre os seus anseios, seus planos, seus desejos para o futuro. Ore com a sua esposa, com seu esposo, ore pelo seu cônjuge, mas por favor, separe um tempo naquela semana e saia para namorar um pouco. Como é importante que nós estejamos orando pela nossa família, orando com a nossa família, e estejamos fortalecendo nossos relacionamentos. Ore pelos seus familiares que não conhecem a Cristo. Traga o nome deles para a sua igreja. Nós vamos ter cultos especiais em que eles terão oportunidade de ouvir do Evangelho, eles terão oportunidade de participar. Ore com eles. Deixe que eles vejam você abençoando suas vidas. Nós desejamos ter a alegria de ver aqueles que nós amamos encontrando Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Os batistas brasileiros estarão unidos durante esses 100 dias para levar o Evangelho às nossas famílias. Una-se a nós. Nós queremos ver a sua família sendo abençoada, nós queremos ver a sua igreja experimentando a bênção do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você, a sua família, serão bênção para o nosso Brasil. 100 dias de oração pela família. Una-se a nós e juntos nós abençoaremos o nosso Brasil. Nós vamos agora, dentro desse tema família e 100 dias de oração pela família, e quero lembrar aos irmãos que 100 dias de oração pela família não é aquele projeto 40 dias de jejum e oração, é um projeto diferente. O projeto 40 dias de jejum e oração é do pastor Edson Queiroz, de São Paulo, e esse projeto 100 dias de oração pela família da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Então esse é um projeto. E depois, se o irmão quiser, vai poder se engajar no projeto 40 dias de jejum e oração. Então, são coisas distintas. E nós pedimos o grupo de teatro que reapresentasse aquela cena, aquele teatro que eles apresentaram hoje de manhã. Então, vamos acompanhar o que eles têm para nos apresentar agora, nesse momento, sobre a questão da família.
Esta família é muito unida. Sou eu, minha filha. Isso sou eu. O Agostinho pode tomar o meu lugar na mesa. Pode seguir meu ritual. Mas ele não pode ser como eu sou. Oliveu, você que nunca admitiu que eu pudesse ter a sua estatura dentro dessa família. Aí agora que eu vou ser o chefe dessa família, você que não tá aguentando. Um dia você pode vir a ser chefe dessa família. Mas não vai ser usurpando a minha casa. O que é usurpando? Usurpando é roubando, meu filho. Roubando. Roubando. Seu avô tá tentando fazer, vai chamar seu pai, sabe de quê? É de ladrão. É de Fala ladrão, pra ele. é de Fala. ladrão, é de ladrão. Porque o seu avô está errado, porque nós não somos nada. O seu avô e a sua avó deram essa casa pra gente. Peraí, nós temos, mas nós continuamos morando aqui. Vocês têm que respeitar. Eles falaram para mim, nós exageramos dessa vez, né, pastor? Eu digo, realmente, vocês exageraram. Sujaram tudo aqui, não é? Não era essa a intenção, não é mesmo? Mas, então, vamos tomar cuidado para não pisarmos aqui. Mas, espero que... E quebraram também a vasilha deles. E tem gente que não vai entrar em casa hoje, viu? Quebraram a vasilha. Coitado deles. Mas, é para passar uma ideia do que está acontecendo nas famílias, em muitas famílias. Seria bom que isso não acontecesse em nenhuma casa, né? Mas a representação por si fala muita coisa. A Junta de Missões Nacionais, ela publicou um livro e eu trouxe 30, depois trouxe mais 30 livros, e Mandeuci está sinalizando que acabaram todos, né? Não tem mais nenhum livro. E se você quiser participar dos 100 dias de oração pela família, acompanhando com o livro, então converse, Mandeuci, dê o seu nome e nós vamos trazer 5 ou 6 ou 10, quantos os irmãos quiserem. Temos aí algum livro? Temos algum livro? Alguém que esteja com livro? Por gentileza, me presta aqui.
esse é o livro devocional. Então, são 100 devocionais que nós temos aqui. Então, hoje pela manhã, nós fizemos a leitura do devocional de número 1. Então, se você vier a ter o seu livro somente na quarta-feira ou somente no domingo que vem, você deverá começar a leitura na leitura de número 7. Leitura de número 7. E depois você volta para de número 1 até o número 6. Então, você vai terminar uma semana depois de nós. É isso? Então, o livro é interessante, são leituras devocionais muito apropriadas, e a cada leitura, ao final, tem um motivo de oração. E é um desafio de você orar por 10 famílias que você conhece, pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, pessoas que estão com um problema sério na família. Então você vai estar orando por essas 10, ou 5, ou 3, ou 2 famílias, e durante todos esses 100 dias você estará orando a cada dia por essas famílias que você sentiu no seu coração que deveria orar por elas. É um movimento, uma campanha muito bonita da Junta de Missões Nacionais. Esse livrinho ele está sendo oferecido ao preço de R$10. Então, se você quiser, fale com a irmã Delci, e no próximo domingo você pode resgatar o livro com ela, você pode pegar o livrinho com ela. Mas não deixe de participar desse esforço pela família, que nós estejamos orando. Família no coração de Deus. Você só limpa aí embaixo, tá? Não precisa limpar aqui em cima, não. Só porque aí embaixo alguém deve, na hora do ofertório, deve vir, entende? Então, para não sair com a sola do sapato suja, tá? Então, só aí embaixo, aqui em cima não precisa, não. Família no coração de Deus. Você crê que a família está no coração de Deus? Quantos irmãos creem que a família é fruto do amor de Deus? Levante a mão. Família, fruto do coração, do amor de Deus, é fruto. E você já pensou que a sua família, antes dela ser constituída, ela já estava no coração de Deus? Antes dela ser constituída, antes do seu pai, sua mãe, de você se casar, já estava no coração de Deus? Porque o salmista diz: todos os meus dias estavam claros diante de ti, nenhum deles foi esquecido. Antes de eu ter nascido, a sua família já estava no coração de Deus na criação do mundo. Na criação do mundo. Vamos falar, a família está no coração de Deus, todos. A família está no coração de Deus. Só as vozes femininas comigo, as vozes meninas comigo. A família está no coração de Deus. Você crê nisso? Diga amém. As vozes masculinas, a família está no coração de Deus. Todos nós, bem bonito, a família está no coração de Deus. E eu gostaria de deixar uma pergunta com você. A sua família está no coração de Deus? Está. Clame a Deus para que a sua família esteja no coração de Deus. Quando a sua família estiver no coração de Deus, o inimigo não vai poder atacar a sua família, porque não tem como ele entrar no coração de Deus, não há como ele penetrar no coração de Deus. Então clame a Deus para que a sua família esteja abraçada, envolvida, agasalhada pelo coração de Deus. Amém? Ok, vamos louvar ao Senhor, vamos entoar o hino sobre o número dos 54, toda a natureza, 54, toda a natureza, e depois a 380. Primeiro vamos cantar 380 assentados, e depois vamos cantar os 54 de pé.
quando aqui dentro de mim esmorece o teu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei seu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. 54 dos nossos hinários. Toda a natureza me falando, meu Deus, árvores e frutos são todos seus, o céu e o mar, as flores, a noite de luar. Sempre o que os contemplo paro pra pensar: quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas seu amor me transformou num novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho as respostas, eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas seu amor me transformou, tornou meu novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Gostaria de chamar aqui à frente o grupo de teatro. Veja o pessoal do grupo de teatro. Corre, Kiko. Gabi. Que de Gabi, que de pessoal. Ó, desce lá. Isso, desce lá. Isso daí foi a sujeira do pessoal de teatro que atua aqui ainda há pouco, entende? Foi isso que fizeram essa sujeira aí, essa lambança aí. Né? Isso. Está faltando a Gabi, que foi, eu acho que ela está com medo, que foi que a gente, olha aí, cuidado aí, passa por lá. Isso. Isso. Isso é para você, eu estou chamando aqui para eles verem o que eles fizeram, que eles não perceberam, não. Né? Estavam escondidos lá atrás, não. Foi eles que fizeram isso aí, viu? Foi isso daqui. Está faltando alguém? Não? Boa desculpa. Está faltando. Chega um pouquinho mais para cá. Chega um pouquinho. Vem, Alan, vem cá. Está faltando a prima do Alan.
tá faltando aqui. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, viu? Cuidado aí. Chega um pouquinho mais para lá. Irmãos, hoje pela manhã houve alguma coisa, e os irmãos que estiveram pela manhã perceberam que mudou alguma coisinha. E nós temos que ter em mente que o inimigo sempre ele procura agir, procura atuar. Então conversamos hoje pela manhã, depois do culto, procurando acertar as arestas e tudo. Então oramos a Papai do Céu e saímos, fomos para casa tranquilos. Eu os convidei para nos orarmos antes da representação. Então eu falei para eles, olha, vocês não facilitem. O inimigo não está satisfeito e ele vai querer aprontar alguma coisa. O inimigo, ele é muito sujo. Ele vai querer fazer alguma coisa. E não deu outra. Não deu outra. Entende? E os irmãos que estiveram pela manhã perceberam que houve, né, mas ficou tudo em cima da mesa. Respingou. E agora aconteceu isso. São coisas que nós precisamos ter em mente. Eu fui pegar o livro dos 100 dias. Eu fui a primeira vez, quando chegou no Maracanã, alguém bateu na traseira do meu carro. Eu fui pegar a segunda remessa de livros, no Maracanã, alguém arrancou o retrovisor do meu carro. 2 vezes no mesmo lugar. Entende? Então, às vezes ficamos pensando, não, o inimigo nem sabe que eu existo, ele está atuando, muito presente, procurando nos intimidar. Essa é a função dele, nos intimidar. Para, nos amedrontando, nós perdermos o foco e nós não nos apegarmos ao Senhor Jesus. Então, que nós sejamos orando a Deus por esses jovens que estão aqui à frente, para que eles possam continuar aqui e ali corrigindo alguma coisa que faz parte mesmo da mocidade, da juventude, se for preciso, naturalmente, mas que nós sejamos apoiando a esses jovens. Tá bom? Obrigado. Então, eu gostaria que a Henrique e que a Cíntia permanecessem aqui comigo. Eu creio que tem mais de um ano, tem uns 2 ou 3 anos, não tem? Desde que vocês iniciaram, 2010. Eu percebi, a minha visão, não sei a sua visão, a minha visão, eu percebi que valia a pena comprar casa ou apartamento pelo sistema financeiro da habitação, pelo BNH, pela Caixa Econômica, outro banco, né? Porque os juros e a mensalidade houve uma redução tremenda e ainda aumentou o prazo. Então a casa própria ficou mais ao alcance. E eu fui a Caxias, comprei algumas cartilhas e distribuí algumas cartilhas, incentivei, falei que deveriam, que a mocidade deveria, e alguns realmente entenderam, analisaram e viram que era alguma coisa boa. E entre alguns, não é, estava o Henrique e a Cíntia. Estão noivos, estão projetando casamento para o ano que vem, né, ano que vem, 2017, 18, 19, 20, ano que vem, né, não sei, né? Então, e eles se inscreveram e olharam lá um daqueles projetos que foi oferecido, aceitaram, e eu estava ali no gabinete, eles foram até lá e falaram, pastor, o senhor não sabe da nossa bênção. Nós recebemos a chave do nosso apartamento. Conseguimos a chave da nossa casa própria, do nosso apartamento. E gostaríamos que o senhor orasse, agradecendo a Deus a nossa conquista. Não foi fácil. Teve um momento aí, uns 6 meses atrás, que ele estava muito desmotivado. Eu sentei e falei, não, rapaz, olha, se você avaliar, quando você comprou, o apartamento tinha um preço, agora já tem outro preço, ainda que eles estejam cobrando essas taxas, é um prejuízo que você vai ter, mas você ainda está com lucro, vai em frente, não desista. E eles persistiram e levaram o documento daqui e dali, e agora eles estão na bênção, e eles compraram um imóvel muito bem localizado, bem perto lá do centro do Rio de Janeiro. Eu estou até com medo deles depois irem para lá, né, nos deixarem, né, porque vão ter muitas igrejas mais perto do apartamento deles, mas nós estamos alegres, porque eles conquistaram
o sonho da casa própria, tem aí uns 30 anos para pagar, mas como a prestação é decrescente, vai chegar a um ponto em que essa prestação vai ser nada diante do salário deles, e eles vão poder pagar aquilo que é deles. Então eu gostaria de convidar a igreja para nós nos unirmos a esses noivos, a essa turminha, agradecendo a Deus pela chave. Está aí a chave? Esse maçaroco de chave? E o que você está apontando assim, esse Kiko? Tinha que ser, né, o Kiko? Tinha que ser o chaveiro do Kiko mesmo, né? Eu quero saber qual vai ser o chaveiro dela, porque esse aqui é dele, né? Quero saber qual vai ser o chaveiro dela. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Papai do Céu essa alegria, esse privilégio que eles tiveram. Quantos estão aqui, gostariam de ter a chave da sua própria casa e ainda não podem ter a chave da sua própria casa? Né? É um desafio que eles têm diante de si. Mas eu não sei se você vai entender a minha palavra, mas eu entendo que a atual realidade financeira do país oferece condições não excelentes, mas acessíveis para você comprar a sua casa própria, seu apartamento. Corra atrás que você vai conseguir. Quando eu tinha os meus 40 anos, era algo inacessível. Era prestação crescente. Hoje é decrescente, uma coisa impressionante. Vale a pena correr atrás. Vamos orar ao Senhor. Curte sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós nos unimos ao Henrique e à Cíntia. Quando, Senhor Deus, eles se colocam diante de Ti para Te dizer obrigado pela chave do apartamento deles. Senhor Deus, são muitos anos para pagar, mas eles estarão pagando aquilo que é deles. Por certo que muitas dificuldades vão surgir ao longo desses anos, mas assim como eles conseguiram vencer esses 3 anos na incerteza da entrega do imóvel, e agora eles já receberam o imóvel, já tem lá o seu cantinho para colocar os seus móveis, para viverem a vida 2. Ó Senhor Deus, nós também queremos te dizer obrigado, porque entendemos que é uma bênção grande, esta que o Senhor concede a eles, Senhor Deus. Pai querido, muito obrigado por essa alegria que o Senhor concede a Cíntia e ao Henrique. E agora, Senhor Deus, queremos clamar a Ti, no sentido de que aquele apartamento seja um local de bênçãos, um local, Senhor Deus, em que eles ali morando, todos que entrarem naquele apartamento sejam abençoados, que aquele apartamento possa contribuir grandemente para a alegria dos seus corações e para muitas e muitas bênçãos na vida desse casal, desse futuro casal. Senhor Deus, nós oramos a Ti, alegres e felizes por essa conquista, porque sabemos que esse presente, essa conquista, vem das Tuas mãos, vem de Ti para eles. E nós então podemos te dizer obrigado, Senhor, por essa vitória do Henrique, por essa vitória da Cíntia. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sentados. Que Deus continue abençoando vocês. Viu? Parabéns, Cíntia. Parabéns, Henrique. E vou ficar aqui aguardando vocês para um dia casá-los. Vamos dar oportunidade para a dedicação dos dízimos e ofertas. O irmão que nesta noite trouxe o dízimo, a oferta, terá a oportunidade de proceder à dedicação.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel. Vamos ler no capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso número 8. Daniel 3, a partir do verso de número 8. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de maneira alternada. Eu estarei lendo o verso de número 8, os irmãos o 9 e assim sucessivamente. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, era urgente, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei.
Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Senhor nosso Deus e Pai querido, fala, Senhor Deus, aos nossos corações, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Pai querido, que a Tua palavra possa nos mudar, nos transformar, e que possamos sair da Tua casa alimentados pelo agir do Teu Santo Espírito em nossos corações. Que a Tua palavra possa cair profundamente em nossos corações, de tal maneira que possamos sair da Tua casa alegres e felizes pelo agir do Teu Divino Espírito Santo. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Sentados, irmãos. Esses 3 jovens passaram por uma experiência não muito fácil. Foi uma experiência, usando uma expressão dos nossos dias, tremenda. Mas quem eram esses homens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram judeus. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E quando chegaram à Babilônia, eles foram selecionados para um tratamento diferenciado. E nesse tratamento diferenciado, eles precisavam comer daquilo que era colocado como banquete para o rei. Então a mesma porção que ia para o rei, ia também para eles. E lá nesse local, onde eles estariam sendo alimentados, era uma espécie de universidade. Babilônia era o centro do mundo daquela época, então os catedráticos, as melhores cabeças, os mais sábios, os mais inteligentes estavam ali. E esses 3 jovens, também Daniel, eles estavam ali para aprenderem, porque era um investimento que o governo fazia. O governo precisava de cabeças, precisava de inteligência, precisava de engenheiros. E então, esses exilados, eles eram colocados ali naquela espécie de universidade, e ali eles eram treinados, e depois eles eram levados ao rei, e o rei escolhia os mais inteligentes, os mais espertos, os mais capazes para ajudar no governo, nas obras do governo, na guerra contra outros povos. Então, era uma espécie de universidade. E eles ali, então, falaram lá para o mordomo do rei: olha, nós não queremos comer da mesa do banquete do rei, não queremos comer da mesa do rei, nós queremos somente legumes, nós não queremos essa questão de carne, nós queremos apenas água e legumes, então a nossa ração deve ser essa. E houve uma discussão, porque o mordomo não queria que isso acontecesse, porque ele temia que quando eles fossem levados à presença do rei, eles seriam apresentados magros e desfalecendo, e então o rei ia cobrar dele, que tinha a responsabilidade de alimentá-los. Então eles falaram: olha, deixa por 10 dias, por 10 dias você nos permita comer o que nós queremos comer, e depois então, se nós não estivermos num bom nível, aí sim, nós vamos comer a comida de vocês. Mas se nós estivermos num bom nível, deixa que nós vamos manter essa ração. E qual não foi a surpresa do mordomo, ao colocá-los com outros, então percebeu que não somente eles estavam mais vistosos, como também a inteligência deles, o conhecimento deles era superior ao dos outros. Então permitiu que eles continuassem com aquela alimentação. E quando eles foram então apresentados ao rei, o rei os selecionou como os melhores dentre os melhores. Então eles ficaram à frente, acima,
lá na Babilônia, não foram para a cidade, tanto ficaram na própria Babilônia e ali com maiores responsabilidade do que os outros, que eram inclusive da Babilônia. E isso causou inveja, estranheza. Então o rei Nabucodonosor, como estava vendo naquela época um soerguimento do reino, então Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua. E queria que todo mundo se curvasse diante daquela estátua. Então, realmente, ele chamou lá os seus artesãos e eles fizeram uma estátua com 30 metros de altura e aproximadamente 3 de largura, 27 por 2,70, 60 côvados e 6 côvados, cada côvado mais ou menos 30 e 45 centímetros. Então, mandou que ele fosse feita aquela estátua e publicou um decreto. Todo mundo tinha que se curvar diante daquela estátua. Todo mundo tinha que se curvar diante daquela estátua. Não tinha ninguém, nem grande, nem pequeno, nem influente, nem menos influente. Todo mundo tinha que se curvar. Então, quando soasse aqueles instrumentos, então aqueles instrumentos eram um sinal de que, olha, chegou a hora, todos devem se curvar. Então, chegou o dia da dedicação. O dia em que a estátua seria apresentada. Uma estátua de ouro, uma estátua riquíssima, preciosíssima, talvez de fundição com revestimento de ouro, talvez de madeira com revestimento de ouro. Então, no dia da apresentação, e aqueles que tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de olho. Eles são de um outro país, eles têm uma outra alimentação, eles adoram um outro Deus, vamos ver se eles vão se curvar. E eles realmente, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. Então os fofoqueiros de plantão correram ao rei e falaram, olha, entregaram, ó, tem aí 3 aí, que você gosta muito deles, que eles não se curvaram. O rei, então, os chamou, e quando o rei os chamou, falou, olha, vocês vão se curvar, se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados à fornalha. E quando diz que o rei ficou com muita raiva deles, com muito ódio deles, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes, mandou aquecer a fornalha ao máximo possível. A caloria máxima. Então, 7 vezes é uma caloria perfeita. Então, o máximo possível. O mais quente que se conseguia naquela época. Tão quente, que 3 homens dos mais fortes do exército, que tinham amarrado os 3 amigos, e então, quando foram lançá-los lá dentro da fornalha, eles foram queimados e morreram ali na boca da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá dentro, caíram lá dentro e nada aconteceu. O rei foi ver o que estava acontecendo e ele percebeu que dentro da fornalha não tinham 3, tinham 4. Ele ficou desesperado, mas nós não lançamos 3, como é que tem 4 lá dentro? Tem mais um lá dentro. E ele percebeu que aquele quarto, ele tinha um aspecto como aspecto de anjo. Um ser celestial, um ser diferente. Era diferente do ser humano, daqueles outros que estavam lá dentro e de todos que ele conhecia. E ele então ficou apavorado e falou, não, tira esses homens daí, vocês vinham para aqui, para fora, e venham me contar o que aconteceu. E nós ficamos observando que houve por parte desses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, houve uma intenção, houve um agir de fidelidade para com Deus. Nós não vamos nos curvar diante de outro Deus. Nós reconhecemos que só um Deus pode receber a nossa reverência, a nossa adoração. Ainda que seja uma estátua de ouro, ainda que seja uma estátua muito preciosa, ainda que seja uma estátua muito bonita, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Ainda que nós tenhamos que pagar com a nossa vida, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Então era uma questão de fidelidade a Deus. Nós reconhecemos somente Deus. O que nós vemos hoje é que para algumas pessoas, adorar um Deus, ou um deusinho, ou um Deus pequititinho, um Deus pequenininho, isso não vai afetar a minha fidelidade com o Senhor. É aquelas pessoas que dizem qualquer coisa serve. Isso não vai afetar a minha fé. Deus vai ficar zangado comigo. Só porque eu dei essa escapulida, isso não tem nada a ver.
porque aqueles homens eles tinham muitos motivos para se curvar diante daquela estátua. Nós vamos preservar a nossa vida, nós somos de Deus vai precisar de nós, e se nós nos curvarmos, nós vamos ser lançados ao fogo, ao forno, nós vamos morrer, e Deus precisa da gente. Eles não pensaram assim. Eles tiveram em mente, nós não vamos cultuar outro Deus, senão somente o nosso Deus. Nós não vamos cultuar o Deus dinheiro, nós não vamos cultuar o Deus influência, nós não vamos cultuar um Deus de madeira, um Deus de ouro. Nós só vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao único e verdadeiro Deus. Nós não temos como negociar o nosso culto a Deus com outra coisa que seja ouro, que seja influência. Se Ele quiser nos destituir, que Ele nos destitua. Se Ele quiser nos lançar no forno, que Ele nos lance ao forno. Mas nós não vamos abrir mão do nosso culto, do único culto a Deus. Que coisa bonita, que atitude bonita. Apesar deles terem conhecimento do decreto. Quem não se curvar será lançado na fornalha de fogo. E o rei, quando Nabucodonosor o chama para uma conversa, então o rei diz, olha, se vocês não se curvarem, não há Deus, não há nada, não há ninguém que possa livrar vocês das minhas mãos. Ou vocês se curvam, ou a minha mão vai esmagar vocês. Eles, diante daquela palavra de Nabucodonosor, eles dizem, muito bem, ó rei, nós sabemos que o nosso Deus tem poder para nos livrar da sua mão. Quando eles falaram assim para Nabucodonosor, ele ficou uma arara, ele ficou uma fera, ele aquece essa fornalha, aí o máximo possível e joga esses camaradas lá dentro, mata esses camaradas. Aqui ninguém vai ficar sem adorar a minha estátua. Louca ilusão, louca ilusão. Foram lançados e de lá saíram. E o texto é muito interessante, que aqueles governadores, os conselheiros, aquela gente influente que estava ali na corte com Nabucodonosor, então Nabucodonosor trouxe os três e fez com que os três fossem examinados por aqueles homens da corte. E diz que nem cheiro de fumaça ficou nas suas roupas, nem cheiro de fumaça, nem sequer o cabelo deles ficou queimado, nem o cabelo queimou. O fogo não teve nenhum poder, e eles foram lançados dentro da fornalha, amarrados. Ele diz, como eu os vejo soltos e andando. Como eu os vejo soltos e andando lá dentro. E vejo 4, e não apenas 3. Eles usam uma expressão, aqui, os 3, que chamou muita minha atenção. Eles dizem assim, olha, Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele pode, se Ele quiser, Ele vai nos livrar das suas mãos. E se não, se Ele não quiser. Interessante que eles colocam para Nabucodonosor a realidade daquele momento. Deus pode e Ele vai. Mas se Ele não quiser, nós não vamos nos curvar. Ainda que Deus não nos livre das suas mãos, ainda que nós sejamos lançados na fornalha, nós não vamos adorar o seu Deus, a sua estátua. E se não? Muitas das vezes, nós oramos, nós temos certeza, nós temos convicção de que Deus pode fazer alguma coisa, de que Ele vai fazer, e nós queremos que Ele faça, mas poucas vezes nós temos essa visão que eles tiveram. E se não? E se Ele não quiser? E algumas versões colocam isso de maneira muito clara. A minha versão diz apenas isso. E se não? Mas algumas versões dizem, e se Deus não quiser? Então, colocando a dependência de Deus. Isso porque nós estamos muito acostumados a receber apenas as coisas boas de Deus. E quando há um cálice amargo para nós
tomarmos, como Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quando chega o momento de nós tomarmos um cálice um pouco mais amargo, então nós temos a impressão de que aquele cálice não nos foi dado por Deus. Mas nós precisamos ter em mente a experiência de Jó. Precisamos ter em mente a experiência de Jó. Lá no capítulo de número 12 do livro de Jó, então, a mulher de Jó fala para ele, olha meu filho, amaldiçoa a Deus e morre, que eu não aguento mais ver você. Porque Jó estava com o corpo cheio de feridas, e ele pegou um caco de telha para esfregar, para coçar aquelas feridas, aquelas bolas. Então ele se coçava com um caco de telha, com um caco de cerâmica. E a esposa dele já não aguentava mais vê-lo naquela situação, porque ele era rico, ele tinha perdido tudo, tinha perdido a fazenda, tinha perdido o gado, tinha perdido os filhos, que ele muito os amava, e agora ele estava perdendo, tinha perdido a sua saúde. A parte mais grossa, onde tinha um pouco de carne no seu corpo, era a gengiva. Era apenas a gengiva que tinha um pouco de carne. Ele chegou a ficar com pele e osso, e ele diz que os meus amigos têm nojo da minha voz, porque até no falar ele exalava um hálito de coisa podre. Então ninguém queria conversar com ele, ninguém queria ficar perto dele. A mulher dele então diz, olha rapaz, você amaldiçoa a Deus e morre, porque eu não aguento mais ver você desse jeito, eu não aguento mais ver o seu sofrimento. Então ele chega para a sua esposa e diz, se nós recebemos as coisas boas de Deus, por que não haveríamos de receber as coisas mais de Deus? Se Deus nos dá coisa boa, por que nós não vamos receber também de Deus a coisa ruim? E diz o texto, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Esses três homens, eles dizem, e se não for da vontade de Deus, nós vamos morrer. Mas nos curvarmos, nós não vamos. E eu fico pensando, aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando Nabucodonosor idealizou aquela estátua? Ele não sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego seriam lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes? E eu me pergunto mais, aonde estava Deus quando Nabucodonosor elaborou o decreto e selou o decreto com o seu selo real? Aonde estava Deus quando Nabucodonosor dedicou aquela estátua? Deus poderia ter cegado aqueles fofoqueiros de plantão. Deus poderia. Eles não teriam visto a Sadraque, Mesaque e Abednego? Passariam incólumes. Onde estava Deus quando Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para uma conversa? Deus poderia ter sensibilizado o coração de Nabucodonosor. Não, eles são de outra terra, deixa. Mas havia um decreto do rei. Não podia ser alterado, tinha que ser cumprido. E eu me pergunto, mas onde estava Deus quando Nabucodonosor resolveu aquecer a fornalha 7 vezes mais? Onde estava Deus? Ele não estava vendo o que estava acontecendo? Onde estava Deus quando o rei falou, tragam 3 homens super fortes, que peguem esses camaradas e joguem lá dentro. Eu quero que eles sejam jogados lá dentro. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego caiu lá dentro do forno aquecido 7 vezes? Onde estava Deus? Deus estava dentro do forno esperando que eles lá chegassem. Porque Deus queria livrá-los. Deus tinha um plano para a vida deles. E se Deus não nos livrar, nós seremos lançados. E foram lançados. Mas lá dentro estava Deus esperando. Lá dentro estava Deus para repreender o fogo. Lá dentro estava Deus para fazer com que Nabucodonosor tivesse vergonha do que ele havia feito. Lá estava Deus para provar para Nabucodonosor que o Senhor, nosso Deus, é o único e verdadeiro Deus. Lá estava Deus, dentro da fornalha, esperando para recebê-los. É onde está o nosso Deus
nos esperando para nos receber nas mansões celestiais, resultado da nossa fidelidade ao Senhor. O nosso Deus não dorme. O inimigo também não dorme, mas o nosso Deus não dorme. E a palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que trabalha enquanto nós dormimos. Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Pode parecer que Deus estava longe, distante, quando Nabucodonosor idealizou a estátua, quando ele fez publicar e selou o decreto, quando ele ouviu aqueles fofoqueiros, quando ele mandou aquecer o forno, quando ele mandou que eles fossem lançados. Pode parecer que Deus estava longe, mas Deus estava acompanhando cada passo. E se aquele decreto não tivesse sido publicado, Nabucodonosor não teria tomado conhecimento de uma quarta pessoa dentro do forno. E ao retirar aqueles 3 amigos e examinar, ele não teria tido a experiência que ele teve. E ele publicou um decreto que ninguém em todo o meu reino fale mal do Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Porque não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém no meu reino pode falar contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. E se não, mas eu tenho orado, pastor, mas eu tenho orado, irmãos, eu tenho clamado tanto a Deus, eu oro todos os dias. Deus pode, Deus tem poder. Ó rei, se Deus quiser, Ele vai nos livrar da sua mão. Mas se não, eu tenho clamado a Deus, mas se não for da vontade de Deus, é porque Deus tem um plano. E o plano de Deus era de que eles fossem lançados dentro da fornalha. Você já pensou que o plano de Deus para a sua vida seja algo semelhante? Você ser lançado na cova dos leões? Você já pensou que o plano de Deus pode ser o de você ser lançado numa fornalha de fogo ardente? Você já pensou que o plano de Deus pode ser algo muito terrível para você, que jamais você pode imaginar? Mas o plano de Deus para os 3 amigos era resultado da fé, da fidelidade. O que aconteceu com Jó foi resultado da sua fidelidade, da sua inteireza de coração, da sua integridade espiritual. Não foi resultado do pecado dos 3, não foi resultado do pecado de Daniel, não foi resultado do pecado de Jó, foi resultado da fidelidade. Deus recompensa a fidelidade dos seus. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens universitários, eles poderiam dizer: não, nós estamos num outro país, o estilo desta universidade é diferente do estilo das nossas universidades. O Deus desse país é um outro. O que toca aqui não é o que tocava lá. Nós temos que, estando aqui, nós temos que nos adaptar aqui, essa realidade. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não pensaram assim. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. A nossa fidelidade ao Senhor deve ser lá em Jerusalém como deve ser aqui. Nós não podemos permitir que a mudança de escola, de colégio, mude a minha fé,
a minha confiança no Senhor. Eu tenho que manter a minha confiança no Senhor. Eu tenho que continuar adorando só o único e verdadeiro Deus. Eu não posso permitir me dar ao luxo de, porque mudei de lugar, mudar também de Deus. Porque Deus só há um. Ele está lá como ele está aqui. Assim que eu o servia lá, eu devo servi-lo aqui também. Como nós temos pensado a respeito do nosso Deus, quanto à nossa fidelidade ao Senhor no nosso dia a dia. Em casa, eu mantenho a minha integridade espiritual. No trabalho é outra coisa, eu estou em outro lugar. Na escola, a escola não é a minha igreja. Na igreja eu tenho um comportamento, na escola eu posso ter outro comportamento. Afinal de contas, meus colegas não vão entender eu viver a vida cristã aqui como eu vivo lá na igreja. É diferente. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não permitiram que o ouro os sensibilizasse. Eles não permitiram que o status, a posição do emprego os sensibilizasse. Aonde quer que eu esteja, eu vou adorar somente a um e verdadeiro Deus. Show. Irmãos, a experiência desses 3 jovens é um desafio para nós. É um desafio para quem sai de casa cada dia para o trabalho, para a escola, para as suas atividades. É um desafio nós mantermos a nossa intimidade com Deus, aonde quer que estejamos. Nas nossas viagens longas ou nas nossas curtas viagens. Aonde eu estiver, o meu Deus estará comigo. E eu não vou permitir de maneira alguma que em mudando, eu mude também e passe a adorar o Deus ouro. Tem muita gente que hoje está servindo ao Deus do ouro. Valoriza a riqueza. E quando tem um amigo, um colega com um pouquinho mais de dinheiro, com um pouquinho mais de recursos, supervaloriza aquele colega, aquele amigo, porque ele tem dinheiro. Os 3 jovens, eles não quiseram tomar conhecimento se era de ouro aquela estátua ou de madeira, ou até mesmo de barro, se tinha ouro ou não. Ao teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Era o que eles tinham diante deles. É o que você tem diante de você? Adoração exclusiva a Deus? Não se prostrar diante de outros deuses, falsos deuses? Isso é muito sério. Tem muita gente, como falei no início, gosta de dar uma fugidinha. Afinal de contas não tem nada, é só uma fugidinha. Isso não vai mais acontecer, é só hoje. Vou adorar só um pouquinho só, depois eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Brincando com Deus. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, não havia como espaço, por menor que fosse, para infidelidade ao Senhor. A minha fidelidade é para toda a minha vida, todos os dias da minha vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Senhor da minha vida. Só diante do Senhor eu vou me curvar. Não vou me curvar, não vou aceitar que o meu coração adore, valorize outro Deus que não seja o verdadeiro Deus. É assim que você tem pensado? É assim que você tem agido?
Um dos primeiros sermões que eu preguei, quando cheguei aqui, muitos anos atrás, tinha como base o seguinte texto da palavra de Deus. E eu trabalhei muitos domingos esse tema. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. De Deus não se zomba. Não há como. Deus, numa outra versão, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Sadraque, Mesaque e Abednego semearam fidelidade ao Senhor. E porque eles semearam fidelidade ao Senhor, o Senhor estava lá, na fornalha, esperando-os para soltá-los, para livrá-los, para repreender o fogo. Resultado da fidelidade. O Senhor Deus há de recompensar de uma maneira tremenda a sua fidelidade a Ele. Não tenha medo. Não tenha medo da fornalha. Não tenha medo dos colegas. Não tenha medo dos fofoqueiros de plantão. Não tenha receio. O Senhor está na fornalha, esperando para repreender o fogo e para te soltar e para caminhar com você. Podemos até pensar poeticamente. Sadraque, Mesaque, Abednego, passeando com Deus na fornalha, conversando com Deus. Não propriamente com Deus, mas com o anjo do Senhor. Desfrutando de momentos gostosos. Tanto que quando eles ficaram soltos e o fogo não os consumiu, eles não quiseram sair. Estava tão bom. Os 4 conversando. O rei teve que chamá-los. Vinde para fora, saí, vinde para fora. Que pela vontade deles, eles lá ficariam. Estava tão bom. Foi preciso que alguém os chamasse. A fidelidade ao Senhor faz com que nós tenhamos momentos gostosos com o Senhor. Momentos de alegria com o Senhor. Momentos de diálogo, de conversa. Momentos de comunhão com o Senhor. A fidelidade faz isso. Não tenha medo de desafiar a intimidade, a fidelidade ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, e o Senhor há de te recompensar. Amém. Tenho reservado para cantarmos agora o hino sobre o número 52. Senhor meu Deus, grandioso és tu. Vamos nos colocar em pé, irmãos.
Parece muito fácil. Parece muito fácil quando nós lemos o texto, chegar diante do rei e falar: não, se o senhor quiser, o senhor pode me jogar na fornalha. Parece muito fácil. Mas fico pensando na coragem daqueles jovens. Que coragem. Deus pode, mas se não, seja o que Deus quiser. Que coragem. E era tão simples. E o rei falou: então é só se curvar um pouquinho, só se curvar. Faz uma meia flexão aí só. Estava o Senhor dentro do forno esperando por eles. Que coisa. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, não é só um exemplo que se coloca diante de nós, é um desafio. E muito grande. O desafio de nos mantermos fiéis a Ti e somente a Ti. O desafio da fidelidade ao culto ao Senhor. Somente ao Senhor verdadeiro e único Deus. Ó Senhor Deus, que nós possamos sair da Tua casa motivados, porque naquele momento em que parecia que tudo tinha acabado, estava apenas começando uma nova vida, uma nova experiência, porque o Senhor havia mandado o seu anjo para calar o fogo e para livrar os seus servos. Ó Senhor Deus, que esse desafio esteja diante de nós e que o nosso desejo não seja outro, senão de fazer apenas a Tua vontade e somente a Tua vontade. Senhor nosso Deus, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos. Nós falamos tanto no início sobre os 100 dias de oração pela família, falamos sobre o livro. Quantos dos irmãos já adquiriram o livro dos 100 dias de oração? Levante a mão. Há um grupo bastante grande. Que bom, que bom. Temos alguns irmãos que gostariam que nós trouxéssemos livro para você. Quantos gostariam que nós trouxéssemos mais alguns livros? Levante as mãos. Sim. Então, se irmão puder, o irmão, para reservar, deixe o seu nome com o irmão Delci. Deixe o nome com o irmão Delci, para reservar. Tá? E eu contei e vamos trazer mais 15 livros para atender aos irmãos. Eu espero que não batam mais no meu carro. Eu espero que não batam mais no meu carro. Bateram de um lado, bateram atrás, bateram do outro lado, na frente agora. Só falta eu bater também, né? Então vou lá. Vamos orar, Papai do Céu, né, e vamos lá trazer mais alguns livros. Então, o irmão pode procurar na quarta-feira com a irmã Delci, se ela estiver conosco, ou no domingo, assim o irmão vai poder, então, acompanhar. O livrinho é muito bom. Você pode usar este ano, você pode usar ano que vem, você pode usar depois a cada 100 dias. Né? As leituras são excelentes, as leituras. Tá? Irmãos e amigos, que bom que você veio à casa de Deus, você está conosco esta noite, que bom. Queremos convidá-lo para estar conosco no próximo domingo, às 7h30 da noite, ou de manhã, às 9h30 da manhã.
Sempre uma alegria bastante grande tê-lo aqui para juntos louvarmos a Deus. O desejo do nosso coração é o de que nesta próxima semana você seja muito abençoado por Deus. Que Deus possa abençoar muito, muito a sua vida. É o nosso desejo. Mas eu gostaria também que você não fosse egoísta quanto a essas bênçãos. Procure ser pródigo com as bênçãos de Deus. Procure compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Provavelmente, essa semana, Deus vai colocar alguém no seu caminho para você compartilhar as bênçãos de Deus. O rapaz que bateu no meu carro, arrancou o retrovisor, todo dia ele me telefona. Ele estava muito nervoso, muito desesperado. Muito, muito, muito. Falei, rapaz, o que foi que houve? Eu não sei, Calma, rapaz, calma. Quem tem que ficar nervoso sou eu, porque você bateu no meu carro. Calma. Não, mas eu vou brigar porque o senhor está com calma comigo, o senhor me perdoa, o senhor me perdoa, o senhor me perdoa. Já está perdoado, moço, mas calma, vamos resolver o problema. Tem que consertar o carro. Calma, rapaz. É porque a minha esposa ontem pediu divórcio e eu estou aqui desesperado. Calma, vamos conversar. Vamos conversar. Então, um acidente que Deus nos dá, através do acidente, oportunidade para conversar, para orar, para dar uma palavra, para ajudar. Aquilo que aparentemente é um problema, para mim, pode ser uma bênção para ele. Todo dia ele me telefona. Pastor, ele não me chama mais de seu Claudemir. Pastor Claudemir, eu digo, que bom, estamos ficando mais íntimos, assim eu posso te ajudar, assim vou poder ajudá-lo. Né? Então, Deus há de dar essa semana uma oportunidade para você compartilhar essas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Ore a Deus e seja instrumento nas mãos de Deus nessa próxima semana. O Oscar, ele Oscar, ele está rindo, tá rindo do pastor, né? Ele me cobrou 300 vezes. Pastor, fale sobre a mesa redonda, dia 1º de julho, 16 sábado agora, no outro sábado, vai ser muito interessante, venha participar. Domingo que vem estaremos dando maiores esclarecimentos sobre a mesa redonda. Quais são os temas que nós temos aí? São 2 temas, não é, Bárbara? Então, quero crer que vai ser muito interessante. E vamos ter também um cafezinho quente no dia 1º de junho, oferecido pelo irmão Ossi e pela irmã Bárbara. Ela está dizendo, esse pastor não tem jeito, vou puxar a orelha dele.